Imagine viver em um país que por muito tempo foi visto como um dos melhores lugares do mundo para se morar. Uma economia estável, qualidade de vida elevada, segurança e oportunidades. Mas e se eu te disser que essa imagem está desmoronando? Que por trás dos números oficiais, o Canadá enfrenta uma crise profunda que ameaça seu futuro? O custo de vida explodiu, a moradia virou um luxo inacessível, a produtividade está em queda, e até mesmo os profissionais mais qualificados estão abandonando o país. O que aconteceu com essa potência econômica? Por que o Canadá, um dos países mais promissores do século XXI, está preso em um ciclo de declínio? Neste vídeo, vamos além das manchetes superficiais e revelamos as raízes dessa crise. Não se trata apenas de uma questão de tarifas comerciais ou de um mercado imobiliário inflacionado. Há algo muito maior em jogo. A especulação financeira tomou conta do país, o setor produtivo está estagnado e as políticas governamentais parecem estar jogando lenha na fogueira, em vez de buscar soluções concretas. Mas será que ainda há uma saída? Ou estamos diante de um colapso iminente? A resposta pode surpreender você. Então, se você quer entender os bastidores dessa crise e descobrir o que está realmente acontecendo com o Canadá, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma análise como essa. Seu engajamento é essencial para que conteúdos como este cheguem a mais pessoas e ampliem esse debate. Agora, vamos mergulhar na realidade por trás da crise canadense e entender se o país tem solução, ou se está caminhando para um ponto sem retorno. A economia canadense enfrenta uma tempestade perfeita, e o impacto já pesa no bolso da população. O custo de vida disparou, com preços de moradias que triplicaram nas últimas 2 décadas, enquanto a renda da população cresceu apenas pela metade desse ritmo. Isso significa que, para muitos, a casa própria se tornou um sonho distante, e aluguéis seguem subindo sem trégua. O problema se agrava porque a inflação persiste alta, corroendo o poder de compra das famílias, enquanto salários estagnados deixam os consumidores sem margem para acompanhar os aumentos. O resultado? Um cenário onde a classe média se vê cada vez mais pressionada e endividada, sem perspectiva de alívio no curto prazo. E como se a crise interna já não fosse suficiente, as relações com os Estados Unidos adicionam mais combustível ao incêndio. O presidente Donald Trump, alegando combater o tráfico de fentanil, impôs tarifas de 25% sobre produtos canadenses. Um golpe direto na economia do país. A resposta do Canadá não demorou. Tarifas sobre 155 bilhões de dólares em produtos americanos, criando um efeito cascata no comércio bilateral. O problema é que, em uma guerra tarifária, ninguém sai ileso. O aumento dos custos de importação impulsiona ainda mais a inflação e encarece insumos essenciais para as empresas, que, sem alternativa, repassam os custos para o consumidor. Um exemplo prático disso pode ser visto no Brasil, quando o governo anunciou a taxação de importações de plataformas como Shein e AliExpress. A intenção era proteger a indústria nacional, mas o efeito imediato foi uma grande perca da demanda. Isso acabou prejudicando a arrecadação do varejo digital, além de uma reação negativa dos consumidores, que viram os preços dispararem. Pequenos negócios, que dependiam desses produtos para a revenda, foram duramente afetados, ilustrando como medidas protecionistas, mesmo que bem intencionadas, podem gerar consequências econômicas inesperadas. Da mesma forma, no Canadá, as tarifas impostas e retaliadas afetam diretamente a economia doméstica, elevando os preços de produtos essenciais e pressionando ainda mais o custo de vida. Em um ciclo vicioso, o peso das disputas comerciais recai sobre quem menos tem controle sobre elas: a população. Com preços mais altos e salários estagnados, as famílias veem seu poder de compra encolher, enquanto o mercado se torna cada vez mais instável. Se a guerra tarifária já coloca a economia canadense contra a parede, a baixa produtividade do país piora ainda mais o cenário. Os trabalhadores canadenses são, em média, 30% menos produtivos do que seus vizinhos americanos, um reflexo da falta de investimentos em inovação e tecnologia. Empresas, sufocadas por custos crescentes e um ambiente econômico instável, hesitam em apostar no desenvolvimento de novos processos ou na modernização de suas operações. Esse atraso tecnológico não apenas freia o crescimento do país, mas também limita a competitividade global do Canadá. Afinal, sem inovação, como um país pode se manter relevante em um mercado cada vez mais dinâmico? Além disso, o modelo econômico canadense passou por uma transformação preocupante.
O país, que antes tinha uma forte base produtiva ancorada em recursos naturais, agora depende excessivamente do setor imobiliário. Há 20 anos, o setor de recursos naturais representava 26% do PIB. Hoje, essa participação caiu para 12%. Enquanto isso, o mercado imobiliário explodiu, tornando-se o principal motor da economia. O problema? Casas passaram a ser vistas mais como ativos financeiros do que como necessidade básica. Essa financiarização levou a uma bolha, onde investidores compram imóveis para especulação, enquanto milhões de cidadãos lutam para encontrar moradia acessível. No fim das contas, a economia cresceu artificialmente, mas sem uma base produtiva sólida para sustentá-la. E essa dependência excessiva da especulação imobiliária gera um ciclo perigoso. Quando um país aposta todas as fichas em um setor volátil, qualquer oscilação pode trazer consequências devastadoras. Se a bolha estourar, os impactos serão sentidos em toda a economia. Queda nos preços dos imóveis, retração do consumo e instabilidade no setor financeiro. Mas enquanto esse risco cresce, outra ameaça se desenha no horizonte. Com a economia estagnada e os custos de vida altíssimos, o Canadá se torna cada vez menos atraente para profissionais altamente qualificados. Será que o país está preparado para lidar com essa perda de talentos? Diante da crise econômica e da estagnação da produtividade, o Canadá enfrenta um novo dilema: a saída de seus profissionais mais qualificados. Com salários pouco competitivos, alto custo de vida e um mercado de trabalho estagnado, cada vez mais talentos buscam oportunidades nos Estados Unidos e em outros países que oferecem melhores condições. Esse êxodo não é apenas uma questão de perda de mão de obra, ele representa um enfraquecimento da capacidade de inovação e crescimento econômico. Quando os melhores engenheiros, cientistas e empreendedores deixam o país, o desenvolvimento tecnológico desacelera e a economia perde a chance de se reinventar. Enquanto isso, a imigração para o Canadá disparou 70% na última década, impulsionada por políticas que visam preencher lacunas no mercado de trabalho. No entanto, essa expansão populacional ocorre em um momento crítico, em que a oferta de moradias já não consegue atender a demanda. O resultado? Mais concorrência por habitação em um mercado inflacionado, o que agrava ainda mais a crise imobiliária. Além disso, muitos imigrantes enfrentam dificuldades para se inserir no mercado formal, já que suas qualificações nem sempre são reconhecidas e os custos de adaptação podem ser altos. Isso cria um paradoxo. Enquanto o país perde talentos locais para o exterior, recebe novos trabalhadores que muitas vezes não encontram oportunidades adequadas. Esse descompasso entre a fuga de profissionais qualificados e o aumento da imigração gera impactos profundos na economia e na sociedade canadense. Por um lado, empresas relatam escassez de mão de obra especializada. Por outro, novos imigrantes lutam para encontrar empregos compatíveis com suas qualificações. Isso reforça a desigualdade e aprofunda os desafios do mercado de trabalho. Mas essa não é a única falha estrutural que ameaça o futuro do país. Além da crise de talentos e da pressão demográfica, a infraestrutura canadense enfrenta sérios problemas. E a falta de investimentos nesse setor pode comprometer ainda mais a competitividade do país. O déficit acumulado ultrapassa 200 bilhões de dólares, refletindo décadas de investimentos insuficientes em transportes, energia e habitação. Como consequência, cidades enfrentam congestionamentos cada vez piores, redes de transporte público obsoletas e dificuldades na expansão de moradias acessíveis. Esse atraso compromete a competitividade do setor produtivo e limita a mobilidade da população, criando barreiras invisíveis para o crescimento econômico. Sem soluções eficazes, a infraestrutura se torna mais um fator que encarece a vida no Canadá e reduz sua atratividade global. Ademais, o clima severo impõe desafios adicionais. Com invernos longos e rigorosos, rodovias e edifícios sofrem desgastes acelerados, exigindo manutenções frequentes e investimentos pesados em adaptação urbana. O aquecimento global agrava a situação, intensificando tempestades, inundações e variações bruscas de temperatura que aumentam os custos de reparo. Apesar disso, políticas públicas voltadas para a infraestrutura sustentável ainda avançam lentamente. Enquanto países como Noruega e Suécia investem em soluções inovadoras para mitigar os impactos climáticos, o Canadá permanece atrasado na modernização de suas cidades, dificultando o acesso a serviços essenciais e elevando o custo de operações empresariais. Por esse motivo, a falta de infraestrutura eficiente não apenas encarece o dia a dia da população, mas também trava o crescimento de setores estratégicos.
Sem redes logísticas modernas, a distribuição de mercadorias se torna mais cara, refletindo diretamente nos preços finais. Além disso, grandes projetos imobiliários encontram dificuldades para avançar, pois a expansão urbana depende de melhorias estruturais que nem sempre acompanham a demanda. Assim, em vez de impulsionar a economia, o setor imobiliário segue inflacionado e excludente. No entanto, a raiz do problema vai além da infraestrutura. Há uma questão mais profunda sobre como a habitação no Canadá deixou de ser uma necessidade para se tornar um ativo financeiro. Olhando para o cenário como um todo, fica claro que os desafios do Canadá estão interligados em um ciclo difícil de romper. A economia fragilizada pressiona o poder de compra, enquanto a baixa produtividade limita as oportunidades de crescimento. Ao mesmo tempo, a fuga de profissionais qualificados enfraquece a inovação, e a infraestrutura defasada impede o avanço de setores estratégicos. No centro de tudo, o mercado imobiliário segue inflado, transformando a moradia em um privilégio, para poucos e aprofundando desigualdades. A pergunta que fica é: há uma saída desse labirinto econômico, ou o país seguirá refém desse modelo por tempo indeterminado? Para quebrar esse ciclo, o Canadá precisa de mudanças estruturais e decisões ousadas. Isso inclui diversificar sua economia para além do setor imobiliário, investir em inovação para aumentar a produtividade e revisar políticas que encarecem artificialmente o custo de vida. Além disso, a questão habitacional exige uma abordagem mais pragmática. Se a moradia continuar sendo tratada como um ativo financeiro antes de ser um direito básico, a desigualdade só irá crescer. Contudo, transformar esse cenário não será simples, pois envolve equilibrar interesses políticos, econômicos e sociais em um ambiente global cada vez mais volátil. Agora, eu quero saber sua opinião. Você acha que o Canadá conseguirá reverter essa crise ou já está preso a um modelo econômico insustentável? Será que a bolha imobiliária pode estourar em breve? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua visão sobre o futuro do país. Seu engajamento é fundamental para que esse tipo de conteúdo continue chegando a mais pessoas. Então, se você gostou da análise, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum vídeo sobre geopolítica, economia global e os grandes acontecimentos que moldam o mundo. Aproveite para assistir esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza que vai se interessar pelo assunto. Só clicar no vídeo e estarei te esperando lá.